Olá, viajantes! Este é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Hoje a gente vai falar sobre a importância de continuar conectado durante uma viagem, porque a gente já está completamente dependente de ter os WhatsApps e as mensagens e as fotos e checar as redes sociais, e aí a gente viaja e faz o quê, né? Nas primeiras viagens que eu fazia, a primeira, segunda, terceira, quando não tinha, realmente não fazia muita falta. Porque a gente não sabia a falta que fazia, na verdade. A ignorância que é uma benção, né? Quando você não tem, você não sente falta, mas depois que você tem, Aí como viver sem? É uma dificuldade, uma necessidade. E aí eu comecei a usar os chips de viagem, os chips de internet. E a Andrea está aqui comigo e ela também vai contar a experiência dela e quais são as dicas e o que a gente acha que é realmente importante e o que não é. Então, Andréa, você já viajou várias vezes com chip para os destinos. Como que funcionou para você? Então, a gente já viajou muito nos Estados Unidos, a gente sempre vai com chip, eu troco o chip ainda no avião. Porque eu já chego lá conectada e eu não preciso procurar uma rede Wi-Fi. Muita gente pergunta, essa é uma dúvida, assim, por que eu vou gastar dinheiro num chip a mais e não aproveito as redes de Wi-Fi, que cada vez é mais comum. É cada vez mais comum, mas nem sempre elas estão disponíveis, nem sempre elas são gratuitas. Para você ter uma boa conexão num quarto de hotel, é pago. A conexão gratuita é a básica. Num aeroporto, ela tem limite. A partir de um determinado horário, alguns aeroportos o limite é de 30 minutos, 45, uma hora. Depois disso, se você está numa conexão, por exemplo, de 2 horas e meia dentro do aeroporto, depois de uma hora você está pagando Wi-Fi. Então, se você tem o chip, acabou. Você não precisa ficar se preocupando com esses detalhes, você está conectado o tempo todo. Estados Unidos, o chip que a gente usa funciona muito bem, funciona em todas as cidades. E tem que ficar perguntando a senha para todo mundo. Qual é a senha do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Tem essa. Qual é a senha do Wi-Fi? Você tem Wi-Fi aqui? Qual é a senha do Wi-Fi? Tem lugar e eu lembro que tinha lugar que a gente comia em determinado lugar justamente por causa da internet. Então a gente também fica meio limitado. Fica. Nem todo lugar tem a senha para te dar, é compartilhável. Então, você tem do chip, você tá tranquilo. Tudo, o mapa, a disponibilidade do restaurante, a entrada, qualquer consulta, qualquer aplicativo que você está usando. Porque na verdade não é só para passar mensagem ou para checar as redes sociais, é para o planejamento da viagem mesmo. O museu que abriu, que horas que abre, que horas que fecha, até para comprar ingresso. Tá tudo ali, agora tá tudo na internet, tá mais fácil, mas criou essa dependência de você ter um chip. Aí tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, se vale a pena comprar o chip local ou esses chips internacionais que valem em 200, 300 países. E eu tive uma experiência, antes de ter esse chip que vale em todos os lugares, eu comprava o chip local. Ele é mais barato, às vezes, nem sempre, só que você tem que ir numa loja, discutir lá com o vendedor como é que funciona, como é que instala, preencher um cadastro, depende de país para país. Às vezes tem limite de giga, se for uma conexão boa e rápida, às vezes o preço também não compensa. Eu lembro que eu fiz uma viagem em Portugal, França e Itália. Em cada um dos países eu fui na lojinha, comprei o chip, instalei no celular e aí parava de funcionar e tinha que voltar na lojinha, reconfigurar o negócio. E na Itália também tinha que preencher um cadastro, tinha que dar um endereço fixo para funcionar, e ele só falava italiano. Então, assim, é um pouquinho mais barato, mas eu achei que é o barato que não vale a pena. Ainda mais se for vários países. Agora, se a pessoa for ficar só num país, muitos dias, talvez até valha, mas não sei se compensa. Pelas facilidades do chip internacional. Então, eu acho assim, você estava falando, eu estava lembrando, quando a gente foi a Londres. Em Londres, eu usei um chip local. E não saiu tão mais barato. Eu acho que só sai mais barato se você tiver 30 dias ou mais. Assim, só realmente assim, vale mais a pena que você realmente está economizando dinheiro, está economizando tempo, não está nessa
troca se você vai ficar mais do que 30 dias, porque aí você entra num plano de 30 dias, que é ilimitado, você vai ver que realmente vai ter uma economia. Fora isso, o chip internacional é uma mão na roda. É muito ótimo. fácil. Você sai de casa, é que nem eu falei, eu saio do avião já conectada. Já conectado. E eu fiz a última viagem que eu fez uma escala na Alemanha, que era só uma escala rápida, e na volta da Croácia, a escala foi em Belgrado, na Sérvia, e funcionou a internet. Eu saí do avião e estava funcionando. Então, eu achei muito bom. Eu recomendo, todo mundo que me pergunta, eu acho que é um custo que vale a pena, porque depois você economiza muito, estando conectado durante a viagem toda. E aí tem também as perguntas que surgem, se vale a pena um chip ilimitado ou um plano de dados limitado, porque tem várias empresas que fazem a venda e tem essas duas opções. Até lá no blog eu escrevi, dependendo do seu tipo de uso, e quanto tempo você vai ficar, eu acho que o ilimitado é ótimo. Mesmo que às vezes a conexão seja um pouco lenta, você não precisa ficar economizando e usa com vontade. E o limitado, às vezes ele tem uma conexão mais rápida, mas se você usa muito, aí ele acaba mais rápido. Mas também se for uma viagem curta, de 4, 5 dias, ele funciona muito bem e é perfeito. Então, eu acho que para cada caso é um caso, e também se alguém tiver dúvida pode entrar em contato com a gente lá no blog que a gente responde. Acho que tem uma outra dúvida também, que é como instalar o chip, que tem um vídeo muito legal que você fez. E eu ressalto isso porque, por exemplo, meu marido não faz a mínima ideia de como é que troca o chip. Então, tô eu lá no avião, eu troco do meu celular, troco do dele. E de quem mais quiser alguma ajuda, porque a gente já ficou craque nisso, mas o vídeo que a Mari fez, que tá no YouTube, é bem explicativo, tá bem legal. Tem que levar aquele pininho, né, para abrir o celular. Tem que levar a ferramentazinha. Cada celular é de um jeito. Eu sei que os chips têm as instruções todas para os modelos de celulares, porque às vezes tem gente que tem experiência que fala que não funcionou, que não deu certo, mas normalmente isso tudo está explicado no site no momento da compra do chip. Então também é bem importante ler as regras, e qualquer problema as empresas todas têm um chat para tirar as dúvidas. Então, planejando dá tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!